Olá pessoal, a coisa está piorando cada vez mais. Do nível de 42 a 43 pontos registrados nos anos de 2012, 13 e 14, quando estávamos na companhia das economias do primeiro mundo à beira da falência, como Itália e Grécia, em termos de corrupção percebida, caímos para 38 pontos em 2015 e nos igualamos às economias africanas, com Burkina Faso, Tunísia e Zâmbia. Com os novos escândalos de 2016, bateremos campeões como a Venezuela e a Coreia do Norte. A situação é muito séria. A escandalosa corrupção do desgoverno Bandilma, onde todos ingenuamente acreditaram que não haveria amanhã, forçou as empresas a seguir a loucura coletiva de investimentos que não tinham como dar certo, que tomou conta da nação, até os escândalos explodirem e contaminarem a economia, que ao entrar em profunda recessão, deixou todos com dívidas impagáveis nas mãos. Para piorar, bancos brasileiros que lucraram com essa farra vão responder por bilionárias falcatruas, como na operação Greenfield dos fundos de pensão e nas zelotes do esquema do CARF. E ainda estão tendo que dar espontaneamente 4 anos de carência para as grandes empresas que estão na bica de falir. Porque se isso não acontecer, terão que lançar enormes prejuízos, interrompendo seus surreais lucros, o que se refletirá na bolsa, provocando mais quebradeira. Com os problemas das grandes, as médias estão indo pelo mesmo descaminho, arrastando as micros e as pequenas empresas num processo de destruição de toda a cadeia produtiva, o que travará a roda da economia. Como sair desta roubada? É a pergunta. Como o desgoverno Temer não tem sustentação para fazer um ajuste fiscal e reformas, no mínimo dignamente, ou até para baixar os juros, sobra o inaceitável aumento dos impostos, que só agravará a situação geral. Não há a menor vontade política para tornar a economia autossustentável, que é quando o investimento feito retorna na forma de aumento da arrecadação, para que novos investimentos possam ser feitos num ciclo virtuoso, dentro de um planejamento de curto, médio e longo prazo, onde tenhamos um horizonte claro sobre os próximos 50, 100 anos, sonho seu do empresariado. Eles querem vender as estatais, fazer projeto social fajuto e elefantes brancos, para continuar a roubalheira, já que se elegeram só para isso. Daí esse papo furadérrimo, né? De que a recuperação será lenta. Mas, na verdade, eles não querem perder os seus privilégios. Sabem que com essa imoral democracia de coalizão, onde fazem as já tradicionais alianças espúrias para terem maioria na Assembleia Legislativa e blindarem seus desgovernos contra a oposição, no intuito de continuar a assaltar os cofres públicos impunemente. Estão unidérrimos para nos roubar, pois sabem que nessas eleições municipais, com qualquer um deles que se eleja, essa lesma lerda se perpetuará. Na Europa, partidos novos tentam atender os anseios populares por mudanças, crescem e aparecem com resultados. No Brasil, eles ignoram a opinião pública, a corrupção reinante e, como consequência, tanto a tal rede quanto o Partido Novo tem traço nas pesquisas eleitorais municipais, o que mostra que os eleitores não compraram suas propostas, que não tem nada de inovadoras, mesmo com todo mundo louco por mudanças. Nos inventarmos com ética e qualidade de vida, fazer concurso público internacional para gerir de forma transparente setores como saúde e educação, para obter resultados já no curto prazo, passando a ser os melhores serviços públicos do mundo, obviamente acabando com a corrupção e a nefasta influência dos políticos, revitalizar a economia para gerar emprego e renda, fazer a economia ser autossustentável, nem pensar. O negócio deles é nos roubar. A solução é a sociedade civil
entender que a corrupção é um câncer mortal e que a única saída é a nossa união num planejamento para todos, que enquadre os políticos, promovendo a gestão pública autossustentável, onde as necessárias reformas e o ajuste fiscal sejam feitos de forma digna, mas com revitalização da economia, porque assim todos ganharão em todos os sentidos. Os resultados nos reinventarão com ética e qualidade de vida já no curto prazo, promovendo crescimento sustentado de até 4% ao ano sem marola. Lembra aquele negócio de voo de galinha? Esquece, a economia ela vai seguir dentro de um planejamento. Afinal, se na nossa vida privada, no nosso trabalho, nas empresas e economias que funcionam, tudo é feito apoiado num planejamento transparente, com metas que possam ser acompanhadas e cobradas para que os resultados apareçam, não podemos continuar reféns dessa corja que quer a eternização dessa bagunça que está aí, o que está nos arrasando. Chega desses partidos políticos de mentirinha e partamos para uma candidatura independente que una toda a sociedade e nos leve diretamente aos resultados. A indústria do turismo é perfeita para ancorar a revitalização, pois representa no mínimo cerca de 50% do PIB das grandes economias. Das pequenas, então, nem falar, né? Se formos computar os efeitos diretos e indiretos, além dela ser a nossa vocação natural, ainda movimenta todos os setores simultaneamente, promovendo ganhos em todos os setores do sentido. O turismo forma com a construção civil e a indústria imobiliária o tripé que garante o desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental de forma sustentável e autossustentável, sem falar que ele se eterniza, o que garante o lucro dos investidores e o crédito mais acessível. Com a melhora da qualidade de vida, passaremos a ser um lugar no mundo para se visitar, curtir, morar e, principalmente, desenvolver novos negócios, fato que nos levará a ser a vanguarda mundial em curto e médio prazo. O político ele não trabalha assim. O político quer que a coisa seja mágica, que aconteça no estalar de dedos e, obviamente, se depender disso, nós jamais sairemos dessa bagunça que está hoje em dia. As coisas elas têm que ser feitas lenta e gradualmente, mas de uma maneira que elas efetivamente aconteçam. E o político ignora isso. Ou seja, temos que fugir dessa raça. Em todos os lugares onde as coisas se reinventaram, um visionário apresentou um planejamento que foi estudado e aprovado para a transformação acontecer e ser sucesso, como em Nova York, Barcelona, Singapura, Espanha, Noruega e até na Islândia, pessoal. Reparem que, curiosamente, né, incrível isso, não há ninguém apresentando uma solução que resolva os nossos problemas, quanto mais definitivamente, sendo que os estudos que apresentam foram feitos em cima de sucessos, não havendo condição de dar errado, pois onde o turismo foi utilizado como instrumento de transformação, o resultado foi extraordinário, com retorno fabuloso, já no curtíssimo prazo. O político ele não está interessado nisso. Imagina então, se nos reinventarmos, né, e fazermos a forma atual de se fazer turismo no mundo mudar, que segundo pesquisa, interessa a 100% dos visitantes, porque finalmente eles poderão fazer exatamente o que gostariam, dentro de um universo com milhões de opções, exatamente para atender pela primeira vez no mundo o perfil individual de cada um, lhes dando a possibilidade de participar ativamente da vida local, se enriquecendo culturalmente falando. Obviamente, isso possibilitará milhões de novos empregos de qualidade, de micro e pequenas empresas, um crescimento fabuloso da economia, além da inserção anual de centenas de bilhões de reais num processo autossustentável que nos levará a ser a vanguarda mundial da qualidade de vida. Afinal, por que vocês não me procuram? Se estamos todos presos nessa mesma crise medonha e queremos todos sair dela, para que continuarmos maquiavelicamente divididos e sem uma solução óbvia? O que nós vamos exigir das pessoas? Nós vamos para a rua fazer o quê? A gente tem que saber o que a gente quer. Isso não é papo de esquerda ou de direita.
e sim de fazer as coisas funcionarem dignamente para todos e não para uma minoria corrupta. Se nos unirmos numa proposta onde os resultados aparecerão, porque já deu certo em todos os lugares onde foi aplicado, poderemos fazer o nosso futuro ser simplesmente espetacular. Como é notório que nossos representantes não nos representam, o que estamos esperando? Não existe milagre na política, e sim um pacto social nos moldes que propõe. Que tal conversarmos, pessoal?